de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do verso 24, né? Aleluia. Nós vamos aprender mais uma vez também com o Senhor a respeito de estar fundamentado, né? Edificado, para que porventura possamos aí resistir aos dias maus, não é? E fugirmos aí de todo o processo ilusório que Satanás porventura tem de lançar aí sobre a igreja de Jesus Cristo, não é? Então nós sabemos aí que muitas coisas estão acontecendo e nós estamos aí num tempo, amados, em que parece, né, que no púlpito hoje vale tudo. Vale tudo. Né? Tudo vai dar certo no fim. E eu, pelo que eu entendo da Bíblia, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Né? Não é tudo que dá certo lá no fim, não. E esse negócio de Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Eu concordo com isso plenamente. Mas eu quero acrescentar que ele também é justiça e que ele não permitiu o sacrifício do filho dele em vão. Se qualquer outra coisa ou qualquer outra possibilidade existisse, não é? Ele evitaria o sacrifício do seu filho. Como não há outra condição, então o sacrifício de Jesus Cristo, não é? Está diante de Deus. E nós precisamos tomar cuidado aí para que a ira de Deus não venha sobre a nossa vida e às vezes até por mistificarmos aí uma fé, por criarmos algo ilusório na vida do crente. Amado, Jesus Cristo disse sim, sim, não, não. Tem crente salvo e tem crente não salvo, embora seja crente, embora creia, embora expulse demônios, embora, olha, faça mais a salvação, mas é algo sério, é algo sério. E às vezes a pessoa trata isso aí de uma forma relaxadamente, não é? Olha, a salvação não é algo que você recebe, vai ficar com você para sempre, você não precisa se preocupar, a bondade de Deus está sobre a sua vida, e não tem nada disso. Não tem nada disso, nós vamos olhar para o Calvário, olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e entender que aquele sofrimento lá não foi em vão. Deus não deixará ninguém impune. Ninguém impune. Portanto, nós temos que ter uma vida diante do Senhor moldada pela palavra de Deus. O errado nunca será certo diante de Deus. Nunca, 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 nunca. Então, às vezes, nós até julgamos assim, mas assim, não está muito certo, mas está dando certo, está indo bem. Quanto a Deus, entendeu? Não passa, irmãos. Não passa. Então, nessa porta de Deus, Jesus Cristo falou assim, eu sou a porta. Quem passar por mim, então vejam que é uma, nós achamos aí que, o tamanho do céu, tamanho do céu, mas a porta ela é estreita. Ela é estreita, mas cabe. Dá para passar lá. Entendeu? Mas vejam bem quem é que está lá no filtro dessa porta aí. Qual é o coador que está lá? Para filtrar mesmo tudo que é. Então nós vamos tomar cuidado com isso. Ou nós vamos aí ficar debaixo de uma malignidade que cria uma ilusão no coração do indivíduo, do ser humano. E ele acha que dá para levar a vidinha dele assim mesmo, está crendo, estou indo na igreja, estou tomando santa ceia. Amados, tudo isso não é sinônimo de salvação. Não é sinônimo de salvação. Eu não estou condenando santa ceia, pelo contrário. Pelo contrário. Estou dizendo que tem muita gente que toma santa ceia, mas não é salvo. Mas eu sou batizado, sou isso, aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, aquele outro, tal. Nós precisamos tomar cuidado com a palavra de Deus, que a palavra de Deus, amados, ela não vai voltar para Deus vazia. Deus não pode, ele não ultrapassará a sua palavra. Amém? Jesus Cristo falou, eu não julgo ninguém, a palavra
ela julga. Então, esse é o grande lance da nossa vida. E, logicamente, Satanás tem criado, não é, ilusões no coração das pessoas. E muitas vezes a pessoa acaba sendo, não é, iludido aí pela sua própria fé. Por quê? Por quê? Porque não tem o seu campo de oração, ele é neutro, não é? O seu posicionamento diante de Deus, ele não tem qualificação, não é? As suas atitudes para com Deus, não é? Elas também, o índice é muito baixo, a sua disposição em ler a Bíblia é muito pouca, é muito fraca. Então, é uma tendência, amados, vai se aproximando do fim, não é? As dificuldades elas vão aumentando em todos os sentidos, principalmente o espiritual. É a mesma coisa de um fogo. Acende uma fogueira, está lá, aquela fogueira está lá, alta, bonita, tal. Vai se aproximando dela, para você ver se não vai ficando difícil. Vai ficando mais quente. Então, cada dia que passa, as coisas vão se dificultando. Amém? Por quê? Porque estão se afunilando, amados. Elas estão caminhando para um estreito, para um fim. Não é? E a igreja de Cristo, ela não chegará na grande tribulação. Mas, amados, quando é que começa a grande tribulação? Não é? Como é que começa o período, né? Ela mesmo, né? Mas vejam bem, olha. A hora que a igreja for arrebatada, a Bíblia diz assim, ó. Por enquanto, tem um que resiste a todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus. Ele chegou aqui para mandar, e é ele que manda. Não é? Então, os tempos se cumprirão. Após a retirada da igreja, então se dará o início da grande tribulação. Então, amados, nós estamos por quanto tempo perto da grande tribulação? É o tempo de ser tirado para dar início. Não é? A todo caos, toda destruição, depois aqueles 3 anos e meio lá, fajutas aí, enganadores, ilusórios, onde o espírito do diabo vai enganar os corações, e depois os 3 anos e meio, onde a justiça de Deus, né, vai realmente prevalecer, e depois vem a entrada de milênio, vem muitas coisas aí. Né? Mas, nós, se formos aí, se for no nosso tempo, amado, nós vamos chegar bem pertinho dela. Nós não vamos entrar. Não é? Porque na hora na hora final a igreja vai ser tirada, mas então nós vamos nos aproximar. Então muitas coisas ruins, dá uma olhada assim, ó, na malignidade. O pastor Lucas até chegou, né, a citar um pouco aqui da situação e tal. Né, do coração de uma pessoa, não tem justificativa, amados. Nada justifica uma atitude daquela. Não é? Eu fiz porque eu amava. Tá. É melhor o ódio. Irmão, é melhor o ódio. Que amor maluco esse? Amor de facão, amor do como chama lá? É Jason lá, do Sexta-feira 13 lá? Aquilo é que é amor. Aquele cara lá, não, se for amor daquele jeito lá, eu prefiro o ódio. Então, não funciona desse jeito. Mas você vê aí a malignidade, você vê as coisas acontecendo aí na rua. Amados, e nós precisamos da proteção de Deus na nossa vida. Só Deus para nos guardar mesmo, guardar na nossa casa, guardar na nossa família. E por isso que nós temos que crer. Por isso que nós temos que cada vez investirmos mais. Não é? Investirmos mais no reino de Deus, nossa vida, nosso tempo ali, o nosso temor. O temor é o princípio da sabedoria. Não é? E confiarmos no Senhor nosso Deus para que as portas do inferno não prevaleçam. Porque, amados, as dores são muitas, não é? A Bíblia fala que as aflições também dos justos são muitas, mas Deus de todas livra. O livramento vem do Senhor, nosso Deus. Então nós precisamos, verdadeiramente aí, ter um contexto de vida com o Senhor, até para quando, infelizmente, acontecer essas tragédias, essas coisas ruins aí, nós estamos mais firmados na palavra de Deus, fortalecidos pelo poder do Senhor e entendendo que Deus é soberano, e isso não pode abalar a nossa fé. Isso não pode mexer com a minha estrutura. Eu não aceito a música do rapaz lá, mexe na minha estrutura lá, não sei como é que é a música lá direito, lá, do Zaqueu lá, mexe na minha estrutura e tal. Não, amados. Nossa estrutura espiritual diante de Deus é algo seríssimo. E isso aí precisa ser mantido. Isso daí é o que segura.
toda a nossa estrutura aí, psicológica, emocional, espiritual, tudo isso aí é o que nos mantém, não é, diante de Deus, dentro das intempéries da vida, dos insucessos, das perdas, dos prejuízos e também das conquistas. Também das conquistas, porque às vezes nós pensamos assim, nós estamos à beira, sempre estamos à margem de alguma coisa. Não é? Você sabe qual é a diferença entre quem tem muito e quem não tem nada? Não é? Não é? Quem tem muito, veja bem, quem tem muito, um dia pode não ter nada, e quem não tem nada pode ter muito. Você vê como não está longe a coisa? Não é? Hoje eu sou soberano. Não é? Hoje eu sou soberano. Um dia eu ouvi uma expressão assim, esse cara não tem onde cair morto, assim, esse pobretão aí, não tem onde cair morto. E eu fiquei quieto. Só que Deus está cuidando desse pobretão. Deus está cuidando dele. E hoje ele me deu um telefonema e conversou bastante comigo. Eu estou falando por você por parábolas. Vou não falar o nome das pessoas, que depois vocês vão ficar tristes. Mas não tem nada a ver com a igreja aqui, não. Mas, aí o pobretão me ligou e falou bastante coisa para mim. Estava feliz, estava contente, as coisas estavam acontecendo. E a pastora Elizabeth falou, Luiz, quem é? Eu falei, o pobretão. Ela falou, é? Eu falei, é. Já começou. Deus já está preparando um lugarzinho para ele cair morto. Até então ele era pobretão e não tinha. Então Deus está mudando as coisas. Ele já vai ter um lugarzinho para onde ele vai cair morto. E eu falei para ela, você sabe qual a diferença entre quem tem e quem não tem? Quem tem pode perder e quem não tem pode ganhar. Não é assim? Mas louvado seja Deus. E, amados, nós estamos também muito perto disso. Quem tem fé e quem não tem fé. Quem tem estrutura, não tem estrutura. Quem conhece, não conhece. E a Bíblia fala, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença. E essa diferença está onde? Então, a Bíblia, ela nos dá alguns pontos, aliás, alguns não, muitos pontos aonde se estabelece a diferença. Aonde a diferença verdadeiramente vai fazer a diferença. E é nisso que nós temos que caminhar, é nisso que nós temos que estarmos firmados aí. Já deu tempo de vocês achar, a leitura da Bíblia? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Louvado seja Deus. Então vejam o que Jesus Cristo, ele está nos falando. Você vê interessante aqui nesses dois fundamentos, você vê na fala de Jesus, em Mateus 25, a comparação, a semelhança do reino de Deus com o ritual do casamento lá que estava acontecendo, lá onde temos lá a figura das 10 virgens, não é? Você vê exatamente um diferencial captado pelos olhos de Deus, porque quando você vê a narrativa das coisas, não é? Você faz a leitura, você vai perceber que tem um comentário de Jesus Cristo ali dentro. Mas quando você olha para o ritual em si, você vai ver que está tudo equilibrado, tudo igual, o caminho é o mesmo, a porção é a mesma, a roupagem é a mesma, o biotipo é o mesmo, a condição física é a mesma, o caminho é o mesmo, o horário é o mesmo, o lugar é o mesmo, tudo estava prontinho, determinado. Mas os olhos de Deus que vão além, eles detectaram exatamente uma porcentagem de imprudência, e uma porcentagem preocupante. Porque ele disse assim, entre as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Mas esse 10 estava dentro de um contexto de um número inteiro, um número completo. 10 é um número completo. Mas os olhos de Deus, eles captaram aquilo ali.
E aquilo, então, que, né, na verdade, Deus estava mostrando a semelhança do seu reino. Então, é um dado preocupante? É um dado preocupante. Por quê? Porque são 50%. Quando você vai em porcentagem, né, se é 100, é 50. Se é 1.000, é 500. Se é 10.000, é 5.000. Se é 100.000, é 50.000. Então, o dado, na verdade, assim, ó, o percentual ali é muito preocupante né, do olho clínico de Jesus Cristo. E a palavra de Deus também, ela nos mostra, lá você vê a mulher samaritana, um grande diferencial entre aquilo, não é? Ali mostra exatamente assim, a condição humana e uma mente humana, exatamente assim, ó, composta e tomada, não é? Pela ilusão e pelo engano, e aquilo era uma verdadeira plataforma daquela mulher, onde Cristo então estabeleceu ali o seu diferencial, fez a diferença na vida daquela mulher. Então as coisas começaram a ser diferentes. A parábola a parábola não, o que nós lemos aqui agora, o trechinho da palavra de Deus, né, porque isso aqui não é uma parábola, não é uma comparação de Cristo, né, justamente ele está contando algo, ele está relatando duas formas de se construir e de se edificar. Ele está falando assim, olha, quando você pega o texto e você começa a ler, diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Bom, ponto. Agora vamos começar dali para frente, ó. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente. Ponto. Agora vamos lá de novo, ó. Que edificou a sua casa sobre areia. Então, é o olho clínico de Deus, é a análise de Deus. Mas se você pegar, enfim, assim, ó, os dois construíram, os dois edificaram, né? Os dois fizeram uma casa, uma bela casa. Então, vamos pegar que, já que a comparação de Cristo, ela se iguala na atitude, na realização, e ela só tem o diferencial na análise, né, de Deus, no comparativo de Deus, assim, aonde é e da forma, ou seja, a forma que aqueles homens ali, vamos pegar dois homens, não é? Dois construtores, construíram a sua casa. Então, é isso que eu digo para você. Quem está vendo ali, por exemplo, assim, se chegasse alguém procurando imóveis para comprar, não é? E o vendedor certamente lhe oferecia, falou, olha, eu tenho este aqui, né? E eu tenho, né, justamente esse aqui. Aí o camarada olharia os dois imóveis, não é? Vamos dificultar um pouquinho. Um imóvel aqui, olha, você viu, nossa, que casa bonita, bem construída, bem acabada, pô, gostei, né? Ó, que bacana, que legal, do jardinzinho, tal, a piscininha aí, as coisas, tal. Poxa, gostei, mas eu tenho outra. O senhor gostaria de dar uma olhada? Ah, claro que eu gostaria de dar uma olhada. Vamos lá, andou lá, tanto, tal. A pessoa olhou, falou, puxa vida, bacana a casa, olha a piscininha, tudo tal. Mas é a mesma pessoa que construiu? Não, foram duas pessoas que construíram. Ué, mas espera aí, as casas são iguais? Elas são iguais. Uma metragem, tudo igual. Não, você tem certeza que não é o mesmo dono? Então, pelo menos o mesmo, é o quê? Engenheiro, projetista? Engenheiro? Quem desenha a casa aí? Hã? Arquiteto? Hã? E depois tem o engenheiro também, né? Que é justamente a parte da construção, né? Mas tá bom, vamos lá. O arquiteto, não, é o mesmo arquiteto? Não é possível, cara, dá uma olhada. Elas são iguais, são idênticas, são bacanas as casas, não é? O que muda aqui é justamente o visual. Eu sei que tem um visual mais montanhoso, tal. Aquela lá tem um visual assim mais voltado para o mar, mais voltado para as coisas assim, tal. Mas em se tratando de casa, elas são iguais. Elas são iguais. Então, amados, quando Jesus Cristo compara as 10 virgens, quando ele fala sobre os dois fundamentos, não é? Ele está falando assim que o cuidado com os olhos humanos, aquilo que se vê e aquilo que se vive, aquilo que se fala e aquilo que se vive, aquilo que se demonstra, não é? Aquilo que se aparenta, aquilo que se expressa, mas aquilo que se vive, a realidade, a realidade. Então ele falou assim, você pega aqui, ó, os dois construíram a casa, mas vamos agora pegar um pouquinho mais. Bom, são duas construções, estou procurando um relógio ali, 9h15, tá bom. São duas edificações, amados, mas assim, olha, vamos começá-las no mesmo dia.
Começou no mesmo dia. Eles não combinaram nada, mas começou no mesmo dia, visto que um era longe da outra. Não é? Começou no mesmo dia, os mesmos profissionais capacitados. Tá? Vamos equilibrar todas as coisas. Não é? Porque o desequilíbrio aqui, amados, a Bíblia nos dá esse parâmetro, por quê? Porque o desequilíbrio aqui não é justamente na forma de construir. E nos demais é igual. Então eu tenho que dizer assim, os profissionais eram iguais, eles tinham a mesma capacitação. Não é? Tudo certinho com eles. Agora assim, uma foi construir, não é? Ele começou a cavar. Ele começou a abrir o chão. Então ele começou a construir para baixo. Que é justamente, não é, aonde ele precisou achar o terreno fundo, a rocha. Não é? Foi construir sobre a rocha, sobre um lugar firme, cavou o fundo. Não é? O outro foi construir sobre a areia, não é? Ele já construiu crescendo, foi dali para cima, não foi? Então, vejam a visão da situação. O que é prosperar? O que é ter uma vida edificada? O que é ter uma vida fortalecida? O que é ter uma vida, não é, de experiência com Deus? Se aquele que vai construir, um sobe rapidamente. Um já começa construindo e o outro começa para baixo, vai construir para baixo. Um constrói para cima e o outro constrói para baixo. Por quê? Porque ele precisou lançar os alicerces. Aquele lá fez um alicerce superficial. As colunas, né, os baldrames, os travesseiros, as sustentações. Né? O Nilton tem uma casa ali numa região ali, né, bem de caída ali, né? Aquelas colunas que tem lá, se aquilo não fincar no chão, né, se puser só ali para cima assim, conforme vai passando aqueles homens, aquelas coisas, né, o solapamento aí do coisa da região, a casa do Nilton já estava lá no meio do outro quarteirão. Vai descendo. Né? Então tem que construir para baixo. Meu irmão, a vida espiritual, ela é assim. Né? Nós começamos não nos exaltando, nós começamos nos humilhando. A vida espiritual você começa aceitando. E aceitar significa justamente se humilhar. E uma vida espiritual estruturada, não é? Ela é uma vida de alicerces. Ela é uma vida onde o cristão ele é sustentado pela palavra de Deus, não é? E muitas vezes as suas obras e aquilo que ele está fazendo não aparece. Por quê? Porque ele está fundamentando. Ele está fazendo alicerce. Então aí, passa aí um mês, alguém passa naquela casa, fala, nossa, olha que casa, olha, rapaz, no instantinho já levantou as paredes. Aí passa na outra, não é possível, cara, só tem as estaquinhas lá e os barbantes lá de nivelamento. Ó, aqueles caras lá são melhor que esse, hein? Aqueles caras lá são melhor que esse. Pô, os caras são rápidos, dá uma olhada na casa dos caras lá. Começaram no mesmo dia. Olha esse daqui agora que bateu as estacas para tirar, fazer os níveis, tal, essas coisas, tal. Sabe, mas é o julgamento. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos desses detalhes da nossa vida. E por causa dos comentários, por causa dos julgamentos, por causa dos aplausos, do clamor, nós nos esquecemos de uma palavra na nossa vida chamada alicerce. A menos que você não se importe com o que é que você vai colocar em cima ou o que é que você vai construir. Você já viu aqueles casamentos que é só para fazer sexo? Isso aí acontece muito dentro das igrejas. Porque os caras querem fazer sexo. E o pastor fala que sexo é depois do casamento. Então vamos casar. Resolveu o problema. Ué, não resolveu o problema? Agora nós podemos check show. E agora? Quando não se dá importância àquilo que se vai construir, ou se deve manter aquilo, se trata a base com desdenho. Mas quando se dá valor, se faz contas, se preocupa, se pensa, soma valores. Não é isso?
Não é assim simplesmente. A casa começou a subir depois. Aí, essa daqui, o cara já estava lendo, já estava dentro da casa, já tinha botado o telhado. Até o pé de coqueiro já chegou antes, né? Porque o coqueiro já vem pronto, né? Ninguém planta coqueiro do zero, né? Geralmente já vem aquelas mudas, né? Ah, eu trouxe uma mudinha de coqueiro, com 4 metros de altura, isso é muda? É, coqueiro aqui é assim, já chega pronto, né? Já chega pronto, não plantaram nos coqueiros lá em Taboão da Serra, uma época aí, aquela coisa tudo bonita, tal, deu uma enchente e levou tudo. Não é? Né? Se tivesse botado a raizinha, aquela coisa lá embaixo da terra, não tinha levado. Mas botaram tudo de cima, lá superficial, levou. Mas olha, não, né? Nossa, já deu pé de coqueiro, tal, o cara já armou a rede, tal. E esse outro aí? Que, cara, esse outro ainda vai pôr o telhado, ó. Tá bom, vai pôr o telhado. Meu irmão, a nossa vida espiritual diante de Deus, ela tem que ter um crescimento, mas um crescimento equilibrado. Não adianta loucura. É a mesma coisa que eu, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. E uma época lá na sede, vamos ler a Bíblia todo mundo? Vamos ler a Bíblia. Aí eu peguei, né, fiz um cartaz bem grandão, botei todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Né? Fizemos lá, falou, ó, quem está lendo e quiser participar, quiser pôr o nome aqui, pode pôr o nome aqui. Alguém foi lá e pôs o nome assim. E aí, cara, ele saía riscando assim. Aí tinha um lendo Gênesis, Êxodo, Levítico e tal. Ele já estava lá no Mateus, Marcos, Lucas lá e tal. Não, a gente nem chegou na metade do Velho Testamento assim, ele já... E aí, bispão? Já li toda a Bíblia. Posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta na Bíblia. Não é para você responder assim, capítulo e versículo, não. É porque lá está escrito. Você entende o que lê? Como é que alguém pode ler daquele jeito e ter entendimento? Não é? Enquanto que o outro que está lendo, ele está lendo já, porque, amados, a Bíblia não é um livro que você corre o olho ali assim e vai embora, não. Não é? Você passa pela vida muito rápido. A Bíblia passa pela vida muito rápido se você... Né? Vai lá no Gênesis lá. Aí a pessoa volta para você, mas peraí. Adão, Eva, Caim, Abel, Sete. Caim matou Abel. Depois nasceu Sete. Ele casou com quem esse cara? Esse leu rápido demais. Esse daí começou a ler ontem, entendeu? Já deve estar entrando em Apocalipse. Por volta das meia-noite, por aí, já deve estar entrando em Apocalipse. Não é? Porque lá é rápido. Lá é muito rápido. A Bíblia é muito rápida. Não é? Ela vai contando os pontos aqui. Ó. E aí o Espírito é o que liga, amados. O Espírito é que faz a ligação. E aí o cara chegou na casa do outro, começou a zombar, falou, pô, meu, você demora muito, você é lerdo, dá licença, o outro cara lá já está descansando, o outro cara já está passeando, curtindo férias, tal, você está indo aí, suor, no labor, essas coisas, tudo tal, pô, acelera isso aí e tal. Sabe, amados, a nossa vida espiritual tem que ter um contexto, ela tem que ter um equilíbrio diante de Deus. E o que mantém esse equilíbrio é a palavra de Deus na nossa vida. Porque uma coisa eu digo para você, não é aquilo que os outros veem. É aquilo que a vida nos oferece. A nossa história, não ligado, amados, ao nosso exterior, à nossa aparência, mas à nossa realidade de vida. Porque Jesus Cristo falou assim, ó, que sobre aquelas duas casas caíram as chuvas. Sobre aquelas duas casas sopraram os ventos. Sobre as duas casas subiram os rios. E agora? E agora? E o que é bonito? Vale? Vale. Porque a casa do outro demorou mais, mas também era bonita. Elas eram iguais. Mas demorou mais. Sofreu mais. Sabe, amados, Jesus Cristo estava falando assim, que tem muitas coisas na nossa vida que parece que é sopro.
Nossa vida espiritual parece uma bexiga insuflada, mas não é pelo vento do Espírito. É por outro tipo de vento. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Só que a luta, quando ela chega, amados, tem que ter estrutura. Tem que saber em quem tem crido. Sabe, amados, por isso é que a enxurrada leva essas casas que com 6 meses devia 2 milhões e hoje tem 5 carros na garagem. Sabe, amado? Essas casas são essas que se edificam desse jeito aí, ó, sobre areia. Agora, eu vou perguntar uma coisa para você, a hora que vem a luta, quantas dessas casas você pode ir lá e buscar o testemunho delas? Quantas dessas casas resistiram ao pecado? Resistiram às tentações do dia a dia? Resistiram à corrupção? Resistiram às distorções? Resistiram à imoralidade? Resistiram ao adultério? Resistiram à profanação? Quantas dessas casas? Porque choveu, ventou e inundou. E aí? Quantos? Amados, muitas vezes nós estamos passando luta e vamos começar a refletir. E daqui a pouco, nós estamos preocupados. Aonde falhamos? O que foi que aconteceu? Será que eu coloquei essa viga? Oh, meu Deus, será que essa janela vai aguentar esse forte vento? Não é assim? Mas quando você busca, faz uma introspecção, e você entende que o pilar está no lugar certo, que a profundidade foi certa, que a massa foi na quantidade certa, que a viga você colocou certa, você resiste, e o vento para de soprar, mas a janela não arrebenta. É a segurança, amados. É disso que Jesus está falando. Quantos crentes são levados pelos vendavais da vida, pelas tempestades da vida, pelos rios que subiram e acabaram com suas vidas, acabaram com suas casas. Quantas famílias são destruídas pelas enxurradas do pecado, pelos rios das maldições. Crente tem que ter convicção. Fé, amados, não é uma coisa cega e absurda. Fé é razão, forte razão, uma estrutura racional e de razão muito forte. Eu sei em quem eu tenho crido. Hoje é luta, hoje é dificuldade, mas amanhã é bênção, é vitória, é livramento, é perdão, é solução, é resposta. Amanhã é paz de espírito. Casa edificada sobre a rocha. Casa firmada. Resiste à luta, enfrenta a luta. A luta não é uma afronta, é apenas um adversário. Quando a casa é edificada sobre a rocha. Mas quando a casa não é edificada sobre a rocha, mano, a luta estarrece, atemoriza, petrifica, inibe, humilha. Mas quando a casa está firmada sobre a rocha, sabe, amados, sabe que vai resistir. Sabe que o vento está batendo forte, mas a telha não vai sair nenhuma daí. Ai, meu Deus, o telhado, que telhado? Esse telhado aí está firmado, esse telhado aí está na amarração certinho, isso não cai. Isso é feito de acordo. Casa firmada sobre a rocha. A enfermidade chegou, a doença bateu a porta, essas coisas e tal, mas ela já foi vencida por Jesus Cristo e agora ela vai ser levada por Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu e agora se cumprirá a promessa e a palavra de Deus na nossa vida.
E quando se trata de tempo de luta? Sabe, amados, existem lutas e lutas. Mas a luta que envolve o tempo, essa é terrível. Essa é terrível. Porque essa o diabo toda manhã ele bate na porta. E aí, hein? Que luta, hein, irmã? A situação não muda. A situação não mudou. Eu concordo com você, capeta. Tentador, acusador. A situação não mudou, não. Mas ela vai mudar. Mas ela vai mudar. Sabe, amados, quando a sua fé está sobre a rocha, o diabo não consegue te oprimir. Ele não consegue. Ele te afronta, mas você o resiste. Você se torna um arrogante com ele. Porque você sabe em quem tem crido. Você sabe aonde estão firmados as bases dos teus pés. Você sabe aonde você calçou o seu pé. Foi no Evangelho da Paz. Aleluia. Foi na palavra poderosa de Deus. Aleluia. E Evangelho é boas novas? Então eu calcei os meus pés nas boas novas. Aleluia. Porque Deus terá para mim sempre boas novas. Sempre livramento. Grandes livramentos são resultados de grandes lutas. Grandes vitórias são resultados de grandes tribulações. Amém? Jesus Cristo disse assim, olha, o vento soprou. A tempestade chegou muito forte naquelas casas. E aí ele conclui dessa forma assim, olha. E deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. Porque estava firmada sobre areia, sendo grande a sua ruína. Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você pode ver que não tem a conclusão de Jesus Cristo, ó, e foi grande a sua ruína. Porque a conclusão é assim, ó, e foi grande a sua vitória. Porque a luta aqui, ela tem um proporcional descomunal. Foi grande a sua ruína. Arruinou, acabou, arrasou. E amados, muitas coisas a gente vê hoje. E às vezes eu vejo os testemunhos mirabolantes e eu glorifico a Deus. Mas eu fico preocupado com os crentes que estão sendo provados, com os crentes que estão em fase de crescimento diante de Deus, com aqueles que estão sendo experimentados pelo Espírito de Deus, porque Deus tem uma obra futura na mão deles. Sabe, amados, pastor Elizabeth, nós tínhamos 24, ela tinha 22, ela tinha 24 anos de idade. 2 anos e meio de igreja. Chegou uma pessoa, foi visitar a igreja lá, e ela estava lá quietinha, lá no culto, lá, sentada no cantinho dela, eu estava lá no meu, no outro lado. E o irmão foi lá, ministrou a palavra de Deus e tal. Depois o irmão se aproximou dela e falou assim, minha serva, por que tu me perguntas por que sofro? Eu vou te responder. Eu preciso provar teu coração. Porque eu tenho uma obra para você. Por que o outro não sofre? Porque eu não tenho uma obra para ele. Preciso provar teu coração. Sabe, amados, então às vezes, Senhor, por que eu estou sendo provado? Me fortalece, Senhor. Jesus Cristo chegou para Pedro e falou, Pedro,
Satanás pediu para provar você. Eu orei a Deus para que Deus fortaleça teu coração e a tua fé não desfaleça. Amados, se Deus chegar para mim, para você, e falar assim, ó, tem essa luta aqui, essa aqui, escolhe aí. Já escolhi. Faz uma escolha, já escolhi. Qual que você escolheu? Nenhuma. Nenhuma é aquela ali, olha lá. Porque eu tenho esta e a nenhuma. Mas a nenhuma eu nem apresentei, porque a nenhuma é as duas junto. Entendeu? Eu já nem apresentei para você, porque mandei você escolher uma na minha misericórdia, mas eu escolho a nenhuma. A nenhuma, então, é as duas junto. É ruim, né, Luquinha? É ruim. A gente não vai escolher. Eu também não quero. Não vou escolher nenhuma. Não quero. É por isso que Deus não deixa você escolher e não pergunta se você quer a prova. Porque quando nós dizemos a Deus, Senhor, eu não quero ser provado, nós estamos dizendo, não quero crescer, não quero ter experiência contigo, não quero precisar confiar em Ti e esperar no Senhor. Então, amados, a casa, quando ela está edificada sobre a rocha, você entende a tua luta. E a esperança, amados. Vejam bem, preste atenção na pessoa que estava dentro da casa, que foi edificada sobre a areia. Vamos dizer que demorou 5 dias para aquela casa arrebentar toda. Se foi grande a sua ruína, o que será que aquela pessoa lá dentro viveu? Como será que ela viveu? Ela viveu momentos de terror. Ela viveu momentos de desespero. Porque lá fora os rios subiram. A chuva estava forte, a tempestade. Eu não posso sair. Vou sair para onde? Vou ficar aqui dentro, mas aqui dentro é inseguro. Como inseguro? Você não acompanhou a casa, não construiu ela? Eu construí, mas não sei, cara, com esse rio subindo aí, essa casa não tem fundamento. Isso aqui não tem estrutura, ela está feita, ela é bonita, ela é tudo tal, mas não construiu uma casa para isso. Construiu uma casa para outros fins. Mas não sou eu e nem você que determina o dia de amanhã. Não somos nós que determinamos o dia de amanhã. As coisas às vezes acontecem na nossa vida. Não é assim? Mas nós temos que trabalhar hoje, pensando realmente no dia de amanhã. E aquele que estava dentro daquela casa, estava fundado sobre a rocha. Como é que será que ele viveu esses 5 dias de tempestade? Então pode ver, amados, é isso que eu quero que você entenda. Não digo que ele não ficou preocupado e com medo. Por quê? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas uma tempestade, meu irmão, batendo numa janela e levantando telha e aquela coisa toda, e né, você escuta aqueles estralos assim, você vê que tem coisas se deslocando, né, tem coisa sendo arrastada, e você dentro, fechado, você abre a janela, toma uma telhada na testa. Não vai abrir, ninguém vai ficar, e fica aquela tensão emocional, aquela coisa toda. Por quê? Porque você não sabe, não é, o potencial daquilo, você sabe que é muito grande. Mas lá no fundo, amados, você confia nas estruturas. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Aleluia. A fé que você guarda para os momentos mais críticos e mais difíceis da sua vida. Tem muita coisa que, né, eu acredito, eu creio, né, mas a fé, dentro do sentido da sua palavra, é aquela fé, amados, que Jesus Cristo falou assim, às vezes é do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, mas no meio dessa tempestade, no meio de todo esse alvoroço, assim, ó, ela vai crescendo. Aleluia. Ela vai nascendo, ela está lá dentro de você. Não é? E aí ela vai virar
uma grande hortaliça. Ela vai se esparramar e ela vai frutificar. Mas é aquele sentimento que você tem. Casa estruturada sobre a rocha, casa firme, casa firmada no Senhor Jesus Cristo. Lá no fundo, amado, no meio da luta, você tem esperança. Aleluia. Você sabe. Você crê de alguma forma. Está balançando tudo, está tremendo tudo. Mas você sabe que tem um livramento. Porque você trabalhou por aquilo. Porque você fez. Porque você investiu. Nossa vida espiritual tem que ser assim. Tem que ser uma vida fundamentada em Cristo Jesus. Com a força e com o poder do Evangelho, da palavra de Deus, aleluia, que não volta vazia, que passa, que vai pelos tempos. É de coluna, é fortificação, aleluia. Agora conta, agora vale. Segundo da Crônicas, capítulo 15, versículo não lembro mais. Não desfaleçam as tuas mãos, porque tua obra tem uma recompensa. 15:7 aí. Tua obra tem uma recompensa. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. 15:7, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Meu irmão, se você segurando Jesus,
medo dele do jogador. Então vai desafiando aí. Bate no peito aí, chama o diabo aí, chama e fala, eu quero o diabão aqui perto de mim agora, você entendeu? Se ele é o bom, ele aparece aqui, fala! Mas dá licença, rapaz, você também tem uns papos. Ué, você diz que não tem medo e não existe, mas tem medo de invocar? Vai que, né? Melhor você pagar com Visa, hein? Não pode, meu irmão. Fortaleça teu coração. Amém? Olhe para o livro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar a meu favor. Irmãos, e quando se levantou, hein? Meu Deus do céu. Quando se levantou, o que era um virou dois. Deus só não multiplicou as esposas na vida dele. Porque uma só já deu tanta dor de cabeça para ele. Arruma mais, aí morre. A senhora, agora eu não aguento, senhor. Estou brincando, irmãos, não é nada disso, não. É que Deus é pela família. Não foi Deus que inventou essa ideia do cara casar com um monte de mulher, não. Lá na Bíblia, Abraão, essas coisas e tal. Não vem, não. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso, amado. E Deus nunca apoiou isso daí. O homem faz porque faz. Você aguenta a situação? Aguenta. Então agora você lida com ela. Procurou agora. Mas Deus sempre mostrou que não ia dar certo. Mas, amados, olha com os teus olhos espirituais. Olha para as tuas orações, para a tua vida com Deus. Se está precisando cavocar um pouquinho mais, vá fundo. Não perca tempo. Aleluia. Cada dia mais fortaleça a tua fé, fortaleça teu coração. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, faça o jejum, venha para a igreja, ouça a palavra de Deus, cante, glorifique, exalte. Aleluia. A vida que nos está preparada, meu irmão, é uma delícia. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu e, olha, eu vou contar para vocês, as coisas que viu lá, eu não tenho como explicar porque eu não tenho com o que comparar. Aqui eu não tenho dizer para você, você está vendo isso? Você acha isso bonito? Isso é lindo, não. Não tem como comparar o que tem lá. Você precisa ir para lá. Eu preciso ir para lá. Aleluia. Mas as lutas aqui, elas se levantam, meu irmão. Elas acontecem. Mas nós não vamos nos render a essas lutas, porque nós estamos edificados sobre uma rocha. Amém? Este alicerce, meu irmão. Aleluia. Fortalece teu coração. Fecha os seus olhos. Senhor, no nome poderoso de Cristo Jesus. Muitas são, Senhor, as aflições dos justos. Mas o Senhor, meu Pai, de todas, tem livrado o teu povo, os teus servos. Senhor, as lutas que se levantam. Senhor Deus, os desafios. Senhor Deus, que se estende. Atravessam os anos, os tempos. Meu Deus, e que afrontam e desafiam, Senhor, o coração dos teus servos e servas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, esta casa foi edificada em Ti, meu Pai amado, aleluia. Meu Deus querido, e nós cremos que essa luta vai passar. Nós cremos, ó Pai, que o vento vai parar, que as águas dos rios vão abaixar e que o sol da justiça brilhará, meu Pai amado, aleluia. Eu profetizo, Senhor, sobre esta casa, sobre a vida dos teus servos, ó meu Pai amado. Que assim, Senhor Deus, como Noé abriu aquela janela, após 40 dias e 40 noites de uma forte tempestade, meu Pai amado.
Após muitos dias, ó Senhor Deus, confinados ali naquela arca. Ele abriu aquela janela, Senhor Deus, e o que ele visualizou foi os céus. Aleluia, foi um dia claro, límpido, um sol brilhante, meu Pai amado, aleluia. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida financeira, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua família. Erabaxamanaia. Você vai abrir esta janela, aleluia, e o sol da justiça vai entrar. Aleluia. E vai brilhar forte no teu rosto. E você vai dizer, repachona, Temiel, teu canto se mai vive, te passou anai. Neme canto se anai. Eis aí o Deus chegando receia, em quem eu confiei, tu cantou Isea. Ele é real, que meu, se ele existe, te que a sota maia. Ne meu se te me cantou da. Tapaio chonea ne cantia. Oh, alaba. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja sobre a tua casa, sobre a tua vida esta porção. Que o Senhor nosso Deus, aleluia, que zela pela palavra dele, aleluia. Ah, tamayu abaço cantuba. Aleluia. Louvada sepiana sochema cantou. Recanta racemai. Oh, aleluia. Você que tem sentido o zumbido do vento, teu coração tem estremecido, aleluia, mas você tem se fortalecido. E teus lábios não têm murmurado, mas têm louvado. Retei, amam. Aleluia. Está indo embora. Aleluia. Está indo embora. Aleluia. A tempestade está indo embora. Oh, a escuridão está indo embora. Rabashimanaya. Te que ama, sou. A luz do Deus Todo-Poderoso, Hamas, está empurrando esta nuvem negra, repachos. Remacha, Naya. Te canta sama. Erebaçou. Araia. A escuridão vai indo embora. E a luz está chegando. As trevas saem, aleluia. E a luz habita. Reche, cantavas. O vento agora que sopra, Temanoia, não é mais o vento do terror, rebais, mas é o vento do Espírito que é Deus. Tanaka, Mboiecena, Rebala, sou. E os rios que se formam agora, Shemanaya, não são mais os rios da destruição. Nikantu saia. Niremasu. Aleluia. Nikantu eu sou. Aleluia. São os lagos, amar. Frutíferos, soxa. São as fontes que brotam, chamar, socantoia. Airia semaya. So canto so manaya. Aleluia. Ireba sonaya mano. Aleluia, teu dia chegou, maço. É dia, te mane moçaia, te manai. Regandu ramase. Riba chupu yana metitanias.
A chuva desistiu. O vento desistiu. O rio desistiu. Repachebadaia. Tchekemiane maçô. Haramaçô. Porque tua casa é firme. Repechar. Tua casa está sobre a rocha. Xeremane cantamaçoia manaia. Tekembiosanai. Toque amasso. Agora cresce, recheia a volta da tua casa. Agora frutificam, rebaixonaneia, sai a volta da tua casa. Caminhando ceia. Tecandumasqueia. Riosotimumaceia. E a camusquecia, é aquilo que estava dentro da tua casa. Você vai levar para fora. Tua fé é rebesteça. Tua fé que manteve aquela casa. Tua fé que que estruturou aquela casa. Tua fé que foi coluna naquela casa. Tua fé que foram as paredes fortes daquela casa. Nasces. Arremasnai. Aleluia. Agora vai acompanhar a planta dos teus pés. Fora daquela casa. Aleluia. E você vai andar em volta dessa casa. Com a mesma fé. Rashmona. Florescerão os campos. Harabasu cantoremanaia. Prosperarão. Nerene maramassó. Chocanto yamanaia. Aleluia. Porque a luta desistiu. Porque a luta foi vencida. Aleluia. Porque a luta foi procurar Ramashenai, a casa sem estrutura. A luta levará a casa sem estrutura, mas ela deixará a casa com estrutura. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina, em tudo quanto você creu, em tudo quanto você ousou acreditar em Deus, até pode sonar, haverá uma recompensa. Tua obra tem uma recompensa. Amém. 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 Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Levante tua mão para o céu, o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, do